Pensando até no ciclo natural, né, vamos dizer assim, Uhum. da vida, a gente falou de educação infantil, falou da faculdade e dos pontos dela ser menos adaptada, ou enfim, a dificuldade que você teve no início lá, quando a internet começou a ser mais difundida no meio acadêmico. Mas aí eu penso também na questão do mercado de trabalho, né? Uhum. É, Porque por mais que exista, vamos criar aqui uma escola especial, por mais que assim uma ficção exista uma faculdade especial, não vai existir um mercado de trabalho que você só lida com pessoas especiais. e aí, como que é essa situação? Olha, no mercado de trabalho, você tem diversas abordagens no mercado de trabalho. Primeiro, que se não existisse a lei de cotas, as empresas não iam contratar pessoas com deficiência. Teve uma discussão, foi no final de 2019, que o Ministério da Economia mandou para a Câmara dos Deputados, para o Congresso, né, um projeto de lei para flexibilizar a lei de cotas. Para quem não sabe, a lei de cotas ela obriga que as empresas, dependendo do seu tamanho, contratem 2, 3, até 5% das pessoas com algum tipo de deficiência. E o objetivo era flexibilizar e tudo mais. Aí eu fiz uma discussão no meu canal e algumas pessoas falam, não, jovens principalmente. Tinha um menino lá que brigou comigo. Eu tenho 19 anos e não preciso. Aí uma mãe de outra menina, minha filha também não vai usar a lei de cota. Fala, gente, pobre dessas pessoas. Muito pobre dessas pessoas. No mundo ideal, exatamente isso. No mundo ideal, maravilhoso. No mundo normal, entre eu, jornalista, e o outro jornalista com currículo parecido, ou até pior, sendo que o cara enxerga, eles vão contratar o cara que enxerga. E é isso, empresa pensa em lucro. Gente, empresa polui o ambiente, destrói o planeta que a gente vive. Não vai, por dinheiro, não vai optar para um profissional sem deficiência? Óbvio que vai, ela só contrata pessoa com deficiência porque é obrigado. E a gente querendo ou não. Tanto que uma pesquisa da Acato de uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, falava que 67% dos gestores de recursos humanos são contra contratar pessoa com deficiência. Ou seja, eu falo 3 idiomas além do português, eu estudei numa das melhores universidades do Brasil, com a FRJ, tenho grande experiência no mercado de trabalho, conheço bastante país, tenho uma boa vivência de mundo e tudo mais, mas se eu chegasse lá, numa entrevista de emprego, 70% dos gerentes, 7 em cada 10, não iam me contratar simplesmente porque eu tenho uma deficiência. Então, o primeiro passo é a lei de cotas, infelizmente. Pode ser que algumas empresas, pela lei de cotas, aprenderam o valor da pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que sim. Porque a pessoa com deficiência produz, a pessoa com deficiência, ela traz uma diversidade para o time. Claro, tem funcionários ruins com deficiência também, óbvio que tem. Mas uma vez que você dá acessibilidade, ele é como qualquer outro. E muitas empresas descobriram isso. Agora, muitas empresas resolveram burlar, entre aspas, né? Tem empresas, por exemplo, que contratam a pessoa com deficiência no pior cargo possível, lá, só para dizer que tem. A pessoa não precisa nem trabalhar, então ela assina um ponto, uma vez por mês, para dizer que está trabalhando e a empresa cumpre a lei de cotas. Sabe, você finge que trabalha, eu te pago e finge que você está indo, e cumpre a lei de cotas e fica tudo certo e não existe uma inclusão. E agora, como a flexibilização da lei de cotas não passou, não foi nem pautada no Congresso, arrumaram outro jeito, que é o jeito de você flexibilizar. Já que você não vai flexibilizar a lei, você vai flexibilizar o conceito de pessoa com deficiência. Então, agora, por exemplo, pessoas que enxergam normalmente de um olho, mas não enxergam de outro olho, são consideradas pessoas com deficiência. Elas podem ter um carro, elas podem dirigir sem nenhuma adaptação e elas concorrem à mesma vaga que eu, por exemplo, que sou totalmente cego. A gente não precisa ser tão esperto, a gente não precisa conhecer ninguém com deficiência para saber quem a empresa vai contratar. Então, o caminho, as nossas lutas são sempre constantes, né? O mercado de trabalho ele está sempre tentando se adequar para o maior lucro possível, que infelizmente, é o ambiente que a gente vive. Mas é por isso que a gente precisa estar sempre atento e sempre buscar soluções. Essa questão que você falou assim, é bem decepcionante ouvir, porque é o jeitinho brasileiro sendo usado para coisas ruins, né? Da pior forma possível, nesse caso. Então, nesses 5%, daqui a pouco, sei lá, vamos dizer, tá? Não quero ofender ninguém, mas vamos dizer, estamos usando a canhota agora é deficiência, careca é deficiência, pronto. Já vão ocupar com profissionais que não têm realmente uma deficiência o lugar de outras pessoas que querem trabalhar. Apenas antes da pandemia, tá? Agora deve estar pior ainda. Só 1% das pessoas com deficiência no Brasil trabalhavam com carteira assinada. 1%, 1 em cada 100. Agora deve ter diminuído.
Assim, é muito pouca gente. Aí depois as pessoas têm a noção, a pessoa com deficiência só pede esmola, ou vive com benefício do governo. Muitas vezes é por falta de oportunidade mesmo. Ninguém quer viver de esmola. Tenho certeza que você perguntar, ninguém quer viver. E qualquer cidade do Brasil que você vive, o benefício do governo, que acho que chega no máximo um salário mínimo, eu não sei, não recebo, então nunca recebi. Mas, assim, você sobrevive. Né? Você sobrevive, você não vive exatamente. Né? Eu sei que tem muita gente que tem que se virar com muito menos. Mas não adianta a gente achar a pessoa se contenta com isso. Não, a pessoa não se contenta com isso. É falta de oportunidade muitas vezes. Enfim, muitas vezes a família fica com o benefício da pessoa. Tem um monte de coisa envolvida também nisso. E o argumento que as pessoas, digamos assim, que são contra poderiam utilizar, até por isso que você falou, cai por terra, né? Se a pessoa fala assim, mas eu não vou querer contratar um cego, eu não vou querer contratar um deficiente visual aqui para minha empresa, porque isso não é lucrativo e tudo mais. Mas, poxa, aí se eu não contrato um cego que é plenamente capaz, que tem um conhecimento muito grande, consegue exercer muito bem, tão bem o trabalho quanto a pessoa que não tem, que não seja cego, aí, conforme você falou, a pessoa vai ficar dependendo de, entre aspas, esmola, vai ficar dependendo de auxílio. Não, e quando eu falo esmola, é esmola mesmo. De pedir esmola na rua, de depender dos outros. A falta de independência. O João, Gabriel, eu seria um excelente funcionário para a empresa. Nas empresas que eu trabalhei, eu era bom. Eu não fazia um bom PowerPoint, mas eu falava bem. Sabe? Assim, cada um tem suas... Eu duvido que todo mundo que enxerga faça um bom PowerPoint. Não, eu já vi algumas coisas aí que eu falo, bom, esse ele fez de olho fechado. Parece que tudo que eu não faço é porque eu sou cego. Não. Eu não dirijo. Ele não dirige porque é cego. Sim, é porque eu sou cego. Mas como se só eu ser cego que me limitasse. Todo mundo que enxerga dirige. Claro que não. Então outra coisa é botar nessa caixinha. Não, tudo que ele não faz é por ser cego. Não, às vezes é por incapacidade mesmo. Tem muitos cegos que são muito melhores de tecnologia que eu. Tem muitos cegos que são fisioterapeutas e eu não sou. Cegos que trocam instrumento, eu sou horrível. Mas eu me comunico talvez melhor do que a maior parte, porque é a minha praia. Então, a gente também parar de achar que cegueira define tudo que a gente é. Não define de jeito nenhum. Sem dúvidas. E aí até o que eu estava falando, porque assim, se o cara que defende o argumento, digamos, econômico, eu não vou contratar porque não é lucrativo para minha empresa, já que ele pensa especificamente na economia, ele deveria pensar assim, beleza, mas então se eu não contrato a pessoa, eu gero um problema econômico, e se, por exemplo, o governo tiver que dar um auxílio para a pessoa que é cego, vai gerar uma despesa pública que no final das contas vai sair do bolso do cara do mesmo jeito via impostos. Então, você gera um problema que poderia ser facilmente resolvido. E o mercado consumidor que você não gera, né? Exato. Uhum. Pelo último censo do IBGE, lá vai tempo, né? Porque foi em 2010, 6 milhões e meio de pessoas no Brasil têm deficiência visual grave ou são cegos. Estou falando de deficiência visual grave, estou falando de pessoa que usa óculos, não. Tá? 6 milhões e meio de pessoas é a população da cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade mais populosa do Brasil. Já que a gente está falando basicamente para Minas, é mais de 2 vezes a população de Belo Horizonte. É gente pra caramba. É gente que consome, é gente que quer comprar, que quer viver, que tem sonhos. Então, pensar na pessoa com deficiência não é um favor. É você estar ampliando, é o mercado consumidor. Muitas vezes a pessoa não, vou botar em inglês, vou botar em espanhol, vou botar em russo, e tem muito menos cliente gringo do que pessoa com deficiência que ela não está pensando. Entra num conceito que está sendo muito discutido hoje em dia, que é de diversidade, assim, pensando para além de deficiências dentro das empresas, porque muitas pessoas são excluídas desse processo, desse mercado de trabalho, por N questões e N motivos, N preconceitos. E cada vez mais a gente vendo que dentro das empresas, quanto mais diverso o time for, mais abrangência ele tem, para mais públicos ele está falando. Se você tem um cego dentro da empresa, esse cara vai saber como melhor atender a população cega. E ele vai conseguir agregar uma inteligência ali que outras pessoas não agregariam. Exatamente, porque além do cara ser cego, ela tem uma diversidade que você não tem, ela tem uma experiência que você não tem, assim como você tem uma experiência que ele não tem. Quem abraçou o caminho da inclusão, da diversidade, tenho certeza, e já vi muito depoimento, ninguém se arrepende. Eu nunca vi ninguém falando assim, poxa, comecei a contar um monte de pessoa com deficiência, me arrependi. Não, as pessoas não se arrependem. Porque nem tudo
é dinheiro, nem tudo é R$5 mais R$5, embora funcionário com deficiência dê lucro como qualquer outro. A empresa ganha em outras coisas, qualidade de atendimento, ganha em diversidade, em cultura dentro da empresa, até em marketing mesmo, né? Já que estamos falando de dinheiro, a gente mesmo escolhe empresas que têm mais a ver com a nossa luta, né? Cada vez mais é isso. A gente vai escolhendo empresas, que tem 10 empresas de perfume. Você tem como escolher. Então, muitas vezes você vai acabar, não, eu quero comprar, são produtos parecidos, mas eu quero comprar dessa porque essa incentiva pessoas com deficiência, ou que essa não polui o planeta, ou que essa faz isso ou aquilo. Então, esse não é nem o futuro, é o presente do consumo, eu acho. É uma série de pontos aí. Acho que mercado de trabalho foi uma das coisas que a gente mais falou aqui, e a sensação que eu tive é justamente que enquanto mais a pessoa vai ficando velha, mais ela vai crescendo, vai passando pelas fases da vida, é o trabalho que mais precisa ser melhorado ainda, porque é bem o que você falou lá atrás, né? Muito se fala da criança cega, da criança com deficiência, mas tem que pensar em toda a fase da vida da pessoa e o quanto que ela pode contribuir para a sociedade, e não só o quanto a sociedade pode contribuir para ela, né? Porque senão você acaba dando um tratamento como se fosse vítima, assim, o tempo todo, no sentido de vamos ter pena, e esquece de olhar que é um ser humano que contribui para a sociedade como qualquer outra pessoa, né?